Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos saber como estão os jogadores emprestados pelo Atlético Paranaense a outros clubes. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, segunda edição do Emprestados em Foco, toda primeira segunda-feira de cada mês. A gente vai fazer um scout rápido para saber como estão performando os jogadores emprestados pelo Atlético Paranaense a outros clubes no futebol do Brasil e do mundo. E para começar a edição de abril, que diz respeito logicamente ao mês de março, vamos falar de Leonardo Godoy, porque depois de iniciar a temporada 2025 como titular da equipe comandada pelo técnico português Pedro Caixinha, o lateral direito argentino de 29 anos de idade entrou em campo durante 7 minutos no confronto do Santos com o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, que terminou em derrota pelo placar de 2-1 e significou a eliminação do Santos na competição. O Santos disputou outras duas partidas no mês de março e Godoy permaneceu no banco de reservas durante todo o tempo, na vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulistão e também na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi derrotada pelo Vasco da Gama. Nessas circunstâncias, considerando uma amostragem de 7 minutos somente, não vale a pena a gente aprofundar qualquer análise ou trazer inúmeras estatísticas sobre o seu desempenho. Agora, caso o Godoy queira se consolidar no Santos, depois de perder a titularidade, ele vai precisar esperar por uma oportunidade de ser titular, provavelmente causada por uma suspensão ou por uma lesão do JP Sherman, que tem jogado. E, evidentemente, ele vai ter que jogar mais bola do que vinha jogando, porque ele não perdeu a titularidade por acaso, ele realmente vinha performando mal no início da temporada. E o segundo jogador emprestado pelo Atlético, sobre o qual nós vamos falar no vídeo de hoje, é o zagueiro paraguaio Matheus Gamarra, que, depois da eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo uma única vez no mês de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O Cruzeiro recebeu o Mirassol e venceu pelo placar de 2-1. Na ocasião, o Gamarra foi titular, esteve em campo durante os 90 minutos e completou 21 ações defensivas, sendo 13 bolas rebatidas, 4 interceptações, 3 desarmes e 1 bloqueio. Fisicamente, conquistou 4 duelos terrestres em 6 tentativas e 2 duelos aéreos em 3, ou seja, um impressionante índice de sucesso de 66%. Porém, ele foi discreto com a bola nos pés e especialmente foi o Gamarra quem cometeu o pênalti que permitiu que o Mirassol diminuísse a vantagem do Cruzeiro no placar. Então, cada um que faça o seu próprio julgamento. De um lado, excelentes números defensivos, de outro, uma falha que poderia sim ter comprometido a equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim. Gamarra permanece como titular desde então, embora essas partidas tenham sido do mês de abril e realmente não tenha estado bem, tem sido criticado, mas isso vai ser objeto para uma conversa no mês de maio, quando a gente vai analisar todo o período de abril do Matheus Gamarra, tá? Na sequência, temos Matheus Felipe, emprestado ao Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro, seria um adversário, ou será um adversário do Atlético na competição. E Matheus Felipe não entrou em campo pelo Atlético Goianiense até o presente momento, desde a sua contratação. O Atlético disputou 4 partidas pelo Campeonato Goiano e uma pela Copa do Brasil, e o zagueiro não foi utilizado em nenhuma delas. Na noite de hoje, segunda-feira, o Dragão estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético no Castelo do Dragão. E vamos ver se Matheus Felipe faz a sua primeira aparição pelo Atlético Goianiense. Espero que sim e que ele vá bem, porque caso contrário a gente corre o risco de que ele retorne para o Atlético. Ele tem contrato para o ano que vem. Romeu Benítez teve um início de passagem interessante pelo Tigre, conforme a gente falou na primeira edição, mas não entrou em campo neste último mês de março. No período, o clube argentino disputou 5 partidas e o atacante paraguaio não foi relacionado para 4 delas e permaneceu no banco durante todo o tempo na partida restante. Nessas circunstâncias, eu creio que o Tigre não vai exercer a opção de compra que ele tem direito no contrato de empréstimo do Benítez, e a tendência é que o atacante paraguaio esteja de volta ao Atlético Paranaense no final do mês de junho, quando se encerra o seu contrato lá na Argentina. Então o Atlético vai precisar decidir se reintegra o atacante, faz um trabalho de desenvolvimento físico, porque essa era a principal reclamação em relação ao Romeu Benítez, e de adaptação ao futebol brasileiro, ou se tenta um novo empréstimo, de repente torcendo para que ele possa se adaptar em um outro lugar e o clube possa recuperar parte do valor que investiu na contratação do jogador.
Não é uma decisão das mais simples, tá, gente? Porque é difícil imaginar que o Benítez tem espaço nesse elenco atual do Atlético, então reintegrá-lo seria uma decisão complicada. E ao mesmo tempo eu tenho dificuldade para imaginar eles conseguindo se consolidar em um clube rapidamente, a ponto de que o Atlético consiga recuperar parte do investimento. É uma situação realmente bem delicada e ele não tem mais idade para eventualmente ser aproveitado nas categorias de base, por exemplo. Então eu acredito que o Atlético perdeu aí o dinheiro que colocou nesse jogador, a tendência é que ele não consiga entregar conforme a gente esperava. Depois de Romeu Benítez, temos Já que está emprestado ao Pafos, clube do futebol do Chipre, que disputou 6 partidas pela Liga Chipriota e 2 pela UEFA Conference League em março, e o Já não foi titular em nenhuma delas, nenhum desses confrontos ele iniciou a partida, e ele somou somente 67 minutos nesse período. Então o atacante de 23 anos foi de grande destaque, um dos principais jogadores da equipe, a reserva nesse último mês. É possível, evidentemente, que essa perda de minutagem esteja relacionada com o fato de que o seu contrato com o Pafos se encerra no próximo dia 30 de junho, ele pode deixar o clube para seguir carreira em outro lugar, e aí ele poderia estar perdendo minutagem por isso. Ele poderia, inclusive, retornar para o Atlético, como seu contrato é válido até 31 de dezembro do próximo ano, de 2026, e poderia sim ser um jogador útil no cenário da Série B, onde ele já se destacou em outros momentos pelo Cruzeiro, por exemplo. Porém, a gente sabe que o extracampo do Já é complicado, e ele tem um histórico de problemas grande demais. Particularmente não me empolga a possibilidade de um retorno do Já. Se o Atlético tiver a condição de capitalizar com os bons momentos que ele teve lá no futebol cipriota, eu preferiria uma negociação em definitivo para outro país, preferencialmente. Tá? Na sequência temos Lucas Diório, e para surpresa de muita gente, ele talvez seja quem esteja melhor dentre os emprestados pelo Atlético, porque no mês de março a Universidade de Chile, onde ele está emprestado, disputou 4 partidas e o centroavante argentino foi titular em 2 e entrou no intervalo durante uma terceira. Foi preservado na vitória de Laú sobre o Santiago Morning pela Copa Chile, quando permaneceu no banco de reservas durante todos os 90 minutos. Nesse período, do mês de março, ele somou 201 minutos no gramado e marcou 2 gols. E na atual edição do Campeonato Chileno, o Diori disputou 5 partidas pela Universidade de Chile, sendo 2 como titular, e somou 276 minutos no gramado. Nesses 5 confrontos, marcou 4 gols e não concedeu assistências, ou seja, uma participação direta em gol a cada 69 minutos, que é um número bastante impressionante. Nesse período, ele somou 41,5 ações com a bola por 90 minutos e completou 16,9 passes nesse mesmo período, sendo 1,9 passes decisivos, e em termos ofensivos ele disparou 3,2 finalizações por 90 minutos, sendo 2,2 na direção do gol adversário, e completou 0,3 dribles por 90 minutos com 25% de eficiência. Acho que todo mundo sabe que o Diori não é um grande driblador. Fisicamente, ele conquistou 1,6 duelos terrestres por 90 minutos, com 25% de eficiência. Sabemos que, de novo, o jogo de chão não é o principal atributo dele. E 2,2 duelos aéreos com 53% de eficiência. Então, gente, desde a sua contratação, o Diori tem sido muito elogiado nesse início de passagem pela Universidade de Chile. E a tendência, caso ele consiga manter esse nível de performance, eu acredito que seja que o clube chileno faça um esforço financeiro para poder adquirir e permanecer em definitivo com o jogador, mesmo considerando o alto salário, inclusive a pedido que o Atlético faria pela sua liberação. O Diório realmente está muito bem no futebol chileno, onde ele já havia se destacado anteriormente, tá? Então, e aí temos o último nome desse nosso vídeo de hoje, que é o Gonzalo Mastriani. Mastriani foi contratado pelo Botafogo há pouquíssimo tempo, foi anunciado no dia 31 de março, então evidentemente ele não entrou em campo pelo Botafogo em março, estreou na partida do último final de semana, quando o Botafogo venceu o Juventude, ele entrou em campo durante 3 minutos somente, então a gente vai ter que aguardar o Emprestados em Foco do mês de maio para poder falar sobre o mês de abril do Gonzalo Mastriani, onde eu acredito que a gente vai ter um pouquinho mais de minutagem para analisar, embora a tendência natural é que ele seja um reserva, um bom reserva, provavelmente, para o Igor Jesus, que é o centroavante, um dos principais destaques da equipe do Botafogo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do tema do vídeo de hoje, quem vocês acham que poderia voltar ao Atlético e ser útil no futuro, seja nesse metade de ano, seja no final da temporada, de repente o Leonardo Godoy, o Matheus Gamarra,
ou o próprio Lucas Diório, que tá muito bem no futebol chileno, quem vocês gostariam de ver voltar ao Furacão, ou se vocês não gostariam de ver nenhum deles com a nossa camisa novamente, deixe aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você tá chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com tudo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.